muito boa tarde pra você. Globo Esporte no ar nesse Dia dos Namorados. Hoje tem Brasileirão ao vivo na Globo, São Paulo e Vasco, logo depois da novela Vale Tudo, pra ver juntinho com seu amor. Daqui a pouco uma reportagem com a esposa do Felipe Coutinho, muitos anos de relacionamento e ainda super apaixonada. Hoje tem Brasileirão, o Vasco pega o São Paulo fora de casa, jogo que você confere ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Bora chamar a Mariana Loturco, que tem os detalhes da partida. Oi, Mari, boa tarde pra você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Olha, o Fernando Diniz vem com força total para essa partida, viu? A gente vai até dar uma olhada naquele provável Vasco que vem jogar aqui na capital paulista, essa gelada capital paulista, viu? Então agora, no gol, Léo Jardim, temos na zaga Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O volante Hugo Moura está de volta depois de 2 jogos suspenso. Ele deve ganhar a vaga do Jair, então fica no meio-campo junto com o Tietê e também com o Coutinho. No ataque a gente tem o Ryan, autor de 2 gols nas últimas 4 partidas, ao lado do Nuno Moreira e também do Verratti. Aproveitando, falando do Verratti, o atacante argentino está na 3ª temporada pelo Vasco, tem 50 gols. Mas nenhum deles contra o São Paulo. Então, será que esse jejum acaba hoje? Já que é um jogo super importante para o Vasco, que caso perca pode entrar aí na zona de rebaixamento. Depois dessa partida, são 10 dias de descanso para o Vasco. Volto com você, Débora. Obrigada, Mari. Ainda falando de Vasco, hoje é aniversário do Coutinho, 33 anos, bem no Dia dos Namorados. E a gente foi bater um papo com a esposa dele, a Inê. São 18 anos de uma história que começou ainda na adolescência. Quando eu vi o Felipe, aí eu até perguntei para uma amiga minha, falei, que é aquele menino ali, ó? Aí essa minha amiga fez o papel de cupida e a gente ficou, e aí ficou, namorou, casou, teve filho, estamos aí até hoje. A Inê conhece o Felipe como poucos ou quase ninguém. O Felipe, jogador, que o torcedor conhece, é o camisa 11 mágico. Mas a Inê, quem é o Felipe, marido, pai, o Felipe dentro de casa? Eu sou suspeita a falar, né? Ele tá sempre preocupado com os outros também, com o sentimento dos outros. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. A Inê esteve ao lado de Felipe Coutinho ao longo de toda a carreira do marido. Ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Mãe dos meus filhos, pessoa que está ali no dia a dia ali, que sabe quando eu chego triste, é o meu suporte mesmo ali. Há um ano, o casal decidiu voltar para o Brasil com os 3 filhos. Voltar para casa, para o Vasco. Até se falou, né, bastante que eu influenciei muito, mas na verdade foi uma decisão dele. E quando ele falou que queria vir para cá e estava decidido a vir, eu falei, então vamos embora, né? Desde então, foram 42 partidas e 8 gols. Gol! Felipe Coutinho! O contrato de empréstimo do Coutinho termina no próximo dia 30. A diretoria do Vasco trabalha para renovar esse vínculo. Mas o jogo de hoje pode ser o último do camisa 11 nessa passagem pelo clube. E justo no dia do aniversário dele. Vou fazer um café da manhã para ele de surpresa, no dia 13, não sei, porque ele deve chegar de madrugada, acredito eu também, depois do jogo. E para cantar parabéns com as crianças. A Inê já abriu mão de comemorar o Dia dos Namorados. Na casa dela, 12 de junho é o dia do Felipe. Agora a gente estragou, né, a surpresa desse café da manhã, desculpa. Vou dizer uma coisa, essa informação pega todo mundo de surpresa, mas o Vasco está respaldado na renovação de contrato e no aumento do salário do atacante Pablo Verratti. O artilheiro cruzmaltino entra na mira de clube argentino. Eu já imaginava que isso iria acontecer e foi muito importante a renovação de contrato e aumento do salário do jogador. Quero falar também sobre Fernando Diniz, preparando mudança para a partida contra o São Paulo, e essa dúvida, obviamente, será definida uma hora antes da partida contra o Tricolor Paulista. Quero falar também sobre mercado da bola. Diretor do Vasco confirma, o Vasco nesse momento trabalha forte na renovação de contrato com o Felipe Coutinho. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, neste momento, trazendo as últimas notícias e informações
do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like. Sem mais delongas, vamos aqui falar das informações do Legítimo Clube do Povo. O técnico Fernando Diniz tem uma dúvida significante para a partida de hoje. Vai ser definido logo, uma hora antes da partida, com a escalação oficial. O fato é, a dúvida segue sendo em relação ao setor defensivo cruzmaltino. Nesse período, obviamente, o técnico Fernando Diniz fez fez mudanças, fez testes, correções. Esse período serviu também para melhorar o aspecto físico do Vasco, né? A parte técnica, a parte tática, a parte física e também a parte mental. Podemos afirmar os quatro pilares em relação a um clube ter um bom desempenho: físico, técnico, tático e também o mental. Algo que, trazendo para o lado mental do Vasco, toda vez que sofria um gol, o Vasco acaba entregando, o Vasco acaba caindo mentalmente na partida, e às vezes é difícil a reviravolta dentro do jogo. O lado físico, segundo tempo, o Vasco conseguia fazer uma primeira parte, o primeiro tempo até com intensidade, até com competitividade, e no segundo tempo caía drasticamente. Então são essas situações de jogo que o técnico Fernando Diniz buscou consertar durante esse período da data FIFA. O lado mental e o lado físico. E o lado técnico, obviamente, explorando, buscando ter o melhor, potencializar o melhor de cada um dos jogadores. Sendo que, se tratando a dupla de zaga, o técnico Fernando Diniz vai definir se ele vai utilizar o João Vitor ao lado do Maurício Lemos ou o João Vitor ao lado do Lucas Freitas. A princípio, a provável escalação: goleiro Léo Jardim, PH lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, e essa dupla de zaga que eu trouxe para você. Na minha concepção, na minha opinião, seria mais interessante manter João Vitor e Lucas Freitas, mas o técnico Fernando Diniz pode utilizar Maurício Lemos, pode ser uma surpresa para a partida de hoje. Diniz preparando essa mudança, preparando essa surpresa de última hora. Vamos aguardar, né, logo no início da partida. Quero saber a sua expectativa, torcedor cruzmaltino. Depois de longos dias, o Vasco agora busca a sua primeira vitória fora de casa. É um jogo considerado de 6 pontos. O Vasco, nesse momento, é o 15º com 10 pontos. São Paulo é o 12º, nesse momento soma 12 pontos, né? Está em 13º. E o Vasco, vencendo, pode ultrapassar o São Paulo e ficar numa situação mais tranquila na tabela, buscando, obviamente, ter uma boa sequência. O Vasco também tem o próximo jogo, se tratando no Campeonato Brasileiro, a partida contra o Botafogo. Partida essa que foi vendido para o estádio Mané Garrincha. Então já está marcado, definido o próximo jogo. Nesse período vai haver um intervalo, né, uma mini férias, 10 dias de férias. Está dentro do planejamento em relação a dar essas férias para os jogadores. Bom, saindo aqui dessa situação de pré-jogo, lembrando que o técnico Luiz Ubeldia tem desfalques importantes do lado do São Paulo, do lado do Vasco. O Vasco atualizou ontem a questão do departamento médico. Guilherme Estrela e o David seguem em transição para o campo. Logo vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Quem sabe já há uma expectativa já para o pós-mundial de clubes, né? A Copa de Clubes. O Vasco ter ali o retorno desses dois jogadores. E também o Paulinho. Paulinho foi um desfalque de última hora por conta de uma crise de virose que está atacando o Rio de Janeiro. E ele ficou 2 dias sem ir ao treino, portanto foi dispensado da lista dos relacionados para essa partida. Quero falar agora sobre uma informação que pegou
todo mundo de surpresa. Porém, eu acho muito interessante, achei muito importante o Vasco ter se respaldado nessa situação, de chegar a um consenso com o Pablo Verratti, ter a sua renovação, né, aumento do salário. O Verratti ganha ali acima da casa de 750 a 800 mil reais. Nesse momento o Verratti ele tem uma adaptação, uma aproximação, uma conexão com o torcedor muito grande. É um fator que mantém ele, a família adaptado. O Vitório é muito vascaíno. O Verratti nesse momento encontra-se muito feliz no Vasco. Só que o interesse é interesse, né? E houve a informação, a imprensa argentina notificando em relação ao interesse do Boca Juniors no Verratti. O que acontece? Se você reparar como é que está sendo a movimentação no mercado. Os clubes sul-americanos, se a gente for pegar a Libertadores e também a Sul-Americana, nesse momento os times sul-americano, argentino, equatoriano deram um trabalho, né? O colombiano, o Atlético Nacional vem muito forte e parece que eles despertaram, né? Por conta do último retrospecto, os times brasileiros ser campeão da Libertadores, ter uma sequência melhor, e por isso eles querem, obviamente, fortalecer. E aí, olhando para o futebol brasileiro, quem é o melhor centroavante em atividade? Quem é um dos melhores centroavantes? Obviamente, o Verratti. Então isso despertou o Boca Juniors e confirmado o interesse. O Vasco tem total respaldo que o jogador só sai se pagar multa, se for algo considerável financeiramente, muito bom para o Vasco no momento. Então, a confirmação do interesse do Boca no artilheiro Cruz Maltino, no Verratti, mas o Vasco, quanto a isso, está muito tranquilo para a permanência do jogador, que está, obviamente, muito bem, está habituado ao Rio de Janeiro, à sua família e também, principalmente, ao Vasco. O Verratti quer permanecer no Vasco, então os outros que estão interessados, no caso do Boca Juniors, se vier uma proposta financeiramente irrecusável, aí sim, mas a princípio essa é a última informação, tem que pagar a multa, mas a informação confirmada é que o Verratti, aliás, é que o Boca tem interesse no atacante Cruz Maltino. Bom, o Vasco está no aguardo nesse momento da chegada do novo diretor executivo de futebol. E outra situação, uma informação se tratando do Alan Lescano, jogador promissor do Argentinos Júnior. Aí entra outro movimento de mercado. A gente sabe que os clubes sul-americanos precisam de grana, de dinheiro. Por isso que a cobrança, né, em relação aos 40 milhões. O Alan Lescano despertou o interesse do Vasco, do Cruzeiro e também do Palmeiras. O que pode pesar em facilitar a negociação é o desejo, a vontade do jogador e do seu empresário atuar no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Uma informação importante de última hora que pode pesar na decisão do jogador. Falando em decisão, o diretor executivo de futebol, aliás, o CEO do Vasco, o diretor executivo agora é o Admar Lopes. O CEO da SAF do Vasco, o Carlos Amodeu, na reunião que teve na FERJ, confirmou que o Vasco vem avançando em relação à renovação com o meia Felipe Coutinho. Se vê muito otimista para um desfecho, para uma novela com final feliz. Galera, eu vou ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Depois voltamos com o nosso pós-jogo, com muito mais informações sobre o Vascão. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Um abraço. O Vasco da Gama está em busca de um novo meia armador para suprir a lacuna deixada por Dimitri Payet, que rescindiu recentemente seu contrato com o clube. De olho no mercado, a diretoria cruzmaltina realizou uma consulta ao Atlético Mineiro sobre a situação do meio-campista Igor Gomes. Revelado pelo São Paulo, Igor Gomes vem alternando bons e maus momentos com a camisa do Galo. Apesar da irregularidade, o jogador tem sido utilizado com frequência pelo técnico Cuca na atual temporada. Fernando Diniz, atual comandante do Vasco, trabalhou com Igor Gomes nos tempos de São Paulo e vê no jogador um bom nome para compor o meio de campo vascaíno, especialmente ao lado de Felipe Coutinho, que está prestes de renovar seu contrato com o clube. Apesar do interesse cruzmaltino, o Atlético Mineiro sinalizou que não tem intenção de negociar o atleta neste momento.
A equipe mineira acredita no potencial de Igor Gomes e considera sua permanência importante para a sequência da temporada. Com o sinal vermelho do Galo, o Vasco segue no mercado em busca de opções para reforçar o setor criativo do elenco. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meio-campo Igor Gomes seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.